Olá, o mês de março é o mês da database dos servidores públicos municipais de Bauru e a campanha salarial é deflagrada bem antes, encontros dos sindicatos, as assembleias, para discutir as pautas, aquilo que foi negociado no ano anterior, as questões novas e uma série de cláusulas que vão além das situações econômicas, também de situações de trabalho e de aperfeiçoamento das relações de trabalho entre o servidor público e as diferentes repartições, cada uma com suas características. São mais de 5 mil servidores ativos e também os aposentados nas questões previdenciárias e uma série de demandas que estão em andamento no dia a dia. O advogado do Sindicato dos Servidores Municipais de Bauru e Região, José Francisco Martins, está aqui conosco para exercer o contraditório e ter a oportunidade de apresentar a pauta para você também, que é servidor e para a comunidade de Bauru. Chico, obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, estou à disposição. Falar dos índices primeiro para as pessoas se situarem, aqueles que não tiveram a oportunidade de lidar com isso. O sindicato apresenta uma conta, obviamente, atualizando ela como todos os anos, daquilo que não foi atendido do ponto de vista acumulado, cerca de 21%. E tem sempre o parâmetro apresentado pelo governo, que também é tradicional, do cumprimento da reposição inflacionária dos últimos 12 meses, no mínimo, que nesse momento a gente vai discutir os 2,84%, que é um referencial apresentado nesse momento. Vocês já tiveram uma primeira negociação com o prefeito ou com representantes dele? O que eles apresentaram até este momento? Bom, na verdade, não houve ainda, após a entrega da pauta no dia 27 de fevereiro, nós ainda não tivemos qualquer negociação com o governo, ou sequer houve qualquer manifestação do governo em relação à pauta de reivindicações. Ontem houve uma ligação, né, do secretário de administração, o Davi, para o Sincerme, informando que talvez não conseguiriam entregar uma resposta às reivindicações dos servidores até amanhã, dia 15, data da Assembleia. E o Sincerme passou a ele que não há como fazer o adiamento dessa Assembleia, mesmo porque ela já foi convocada por edital, e houve tempo hábil suficiente, porque nós cumprimos todos os prazos que a administração pediu para a entrega dessa pauta, né, inclusive a agenda do Gazeta no dia 27, mas a Assembleia que definiu a pauta foi realizada no dia 15 de fevereiro. Então, o governo teve tempo hábil de se planejar para analisar as reivindicações dos trabalhadores, mesmo porque isso já foi prometido pelo governo por ocasião da campanha salarial do ano passado, que ele se prepararia, né, que ele faria uma programação para atender às reivindicações dos servidores nesse ano de 2018. Em relação ao índice, é preciso fazer algumas ponderações. Nós, é óbvio, né, toda categoria chega no momento principalmente os servidores públicos, na revisão anual da remuneração, existe a necessidade de, no mínimo, fazer a reposição inflacionária, que é a perda aquisitiva da moeda no salário, nos vencimentos. Agora, também é inegável que, principalmente depois de 2010, né, com os adventos dos PCCS, os servidores vêm enfrentando perdas salariais ou não têm obtido a reposição inflacionária. Então, hoje, né, para agora o mês de março, existe uma inflação média de 2,84%. No momento em que apuramos o índice no começo de fevereiro, esse índice de inflação girava em torno de 3%, e é o que nós encaminhamos a título de reposição inflacionária, o reajuste de 3%, mais 8% daquilo que deixou de ser pago pelo governo, em média, o ano passado, na database de 2017, e foi definido como reivindicação o cumprimento de promessa de campanha. O governo sempre, na sua proposta de campanha, sempre se manifestou, sempre falou em valorização dos servidores. E nós entendemos que, nesse momento, a valorização nada mais é do que um reajuste digno a título de ganho real. Então, isso foi arbitrado pelos presentes na Assembleia em 10%.
Então é isso que a gente espera do governo. Hoje, pela imprensa, né, nós tomamos conhecimento, porque nada oficial chegou, que o governo poderá encaminhar irá encaminhar uma proposta até meio da tarde de quinta-feira, pouco antes da realização da Assembleia. Nós vamos ficar no aguardo. Há uma natural dificuldade reconhecida do ponto de vista das audiências públicas obrigatórias que a gente realiza aqui, do governo, no tempo, se organizar em relação às suas despesas correntes, aquelas obrigatórias, tentar ajustar a capacidade de investimento para todas as questões que ele apresentou à sociedade e fazer o servidor público ter a valorização que ele merece do ponto de vista da carreira e das questões do dia a dia. Agora, tem uma encruzilhada que o governo sempre repete, da experiência que vocês já estão habituados no dia a dia, que são os índices da Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual a visão de vocês em relação a essa questão legal dos limites ou dos entraves que a Prefeitura apresenta em relação ao índice e também o dispositivo constitucional que garante pelo menos a questão da reposição inflacionária, Francisco? Essa falta de planejamento do poder público é um problema recorrente. Nós já discutimos isso no governo passado, no governo do Rodrigo, de que o limite prudencial existe e não tem como fugir, a administração não tem como fugir dessa questão. É certo que o governante também tem que buscar alternativas de tal forma, já que o limite ele é baseado, né, na receita corrente líquida, ele precisa fazer a lição de casa, né, diminuir as despesas e buscar outras fontes alternativas, principalmente no que diz respeito, né, a aumentar a arrecadação tributária. Porque ele sabe que a database é em março, né, que os servidores vão ter a revisão anual da remuneração sempre nessa ocasião, e existe a necessidade de prévia dotação orçamentária até para conceder esse reajuste. Então a impressão que dá é que o governo sempre vive no improviso, né? Chega no momento, como acontece agora, né, faltando aí poucos dias, né, 2 dias um dia para a Assembleia, divulgação da Assembleia, e ele não tem ainda o índice que ele vai de reajuste, o que vai conceder aos servidores. Agora, é óbvio também que chega, né, nesse momento a necessidade de se harmonizar a questão do limite prudencial, né, o limite fiscal, com um direito que está lá na Constituição Federal dos servidores, de sempre ter a revisão da sua remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índice, né? Então, isso é fato. Então, nesse momento, o governo ele tem que cumprir a lei nos 2 sentidos. Ele tem que observar o limite prudencial, mas ele é obrigado a fazer a revisão do salário dos servidores. Existe a obrigatoriedade de ele mandar, inclusive, o projeto de lei para a Câmara concedendo o benefício. E, nesse momento, ele não está, né, já que é um direito, é uma obrigação do poder público, um direito dos servidores. Nesse momento, eles não fica vinculado, né, à questão da observância do limite. Ele pode, inclusive, ultrapassar o limite, porque a questão do percentual é apurado ao final de cada quadrimestre. Então, ele pode conceder o reajuste e depois se adequar novamente através de várias medidas que ele tem que adotar. Né, esperávamos que isso já fosse feito dentro de uma previsibilidade, dentro de um orçamento, para que as reivindicações dos servidores sejam atendidas, porque senão a gente vai ficar num círculo vicioso. Todo ano os salários são achatados, ou não se concede um reajuste digno ao servidor por força da limitação da lei de responsabilidade fiscal, né? Francisco, tem 2 encruzilhadas aí para o público acompanhar e também o servidor público. Fazer gestão é levar em conta todos esses vetores que você nos apresenta. Vou colocar mais outras 2 situações aqui. O governo, de um lado, fala da questão dos limites fiscais, da questão de despesa-receita, mas de outro, e tem muita questão política nessa negociação,
ele anuncia assumir despesas fixas, por exemplo, em várias frentes. Vou citar aqui apenas para ilustrar o nosso bate-papo. Não pode o limite fiscal, mas assumir o hospital de base, o CSU, que tem manutenção, do pátio que ele está discutindo com o Estado, o horto florestal, o aeroporto, o aeroclube que paga no mesmo orçamento, da mesma origem, através dos custos da Endurbe, enfim, uma série de situações do dia a dia, para não ficar elencando outras tantas aqui, que envolvem despesas correntes e gastos permanentes, aluguéis, manutenção, vigilância. E, de outro lado, uma pressão, inclusive, para não conseguir repor a massa de servidores públicos, que você bem sabe no dia a dia, que tem interferência do ponto de vista previdenciários e que achatam ainda mais a capacidade de prestação de serviços. Na verdade, eu entendo como é uma questão de prioridade, né? Eu acho que nesse momento, quando a gente fala em planejamento, em fazer um orçamento de tal forma a atender às reivindicações dos servidores, é estabelecer prioridade. Não dá para você utilizar a receita para custear situações de interesse, vamos dizer assim, político da administração, em detrimento da valorização dos servidores. São recursos, a questão do custeio do hospital de base, a gente já teve aí, já fez uma discussão em audiência pública, nós nos colocamos contrariamente à aprovação do projeto de lei que permite qualificar empresas de capital privado como organizações sociais, sem prévio debate, inclusive, no Conselho Municipal de Saúde. Fizemos ação judicial nesse sentido. E nós vemos que o governo não está voltando o seu sacrifício, né, para que os servidores tenham um reajuste satisfatório, sem contar, né, hoje o descontentamento não é só em relação à questão salarial, né? As condições de trabalho estão deterioradas, principalmente na educação e na saúde. Nessa última secretaria, na saúde, faltam mais de 600 servidores. Era uma demanda conhecida já do governo anterior, sim, que se acumulou. Eles falam que é herança que veio, mas a administração é uma continuidade, sim, né? Então, a administração ela está ali naquele, né? Os dirigentes estão ali naquele momento, os governantes, mas eles têm que se preparar e deixar governar com responsabilidade. Se pegar, por exemplo, você citou dois pontos aí, né? A questão do aeroclube, né? A questão do hospital de base, e vamos colocar também a estação ferroviária, né? Nós temos uma diretoria na Endurbe só para gerir o aeroclube e a estação ferroviária. É toda uma estrutura que é montada dentro da empresa pública, custando dinheiro público, para não sei por que finalidade, não sei qual a finalidade, né, para a utilização desses espaços voltados para... O horto é a responsabilidade do Estado e envolve questões políticas, administrativas de escolha. O aeroporto é a responsabilidade do Estado. O Corpo de Bombeiros, com ação judicial no Supremo, com responsabilidade do Estado, também entra nessa conta agora, porque já quer recursos do mesmo orçamento que nós estamos discutindo aqui para custear suas despesas com o fim do fundo local. Aí não acha dinheiro para as outras frentes. Bem abordada a questão do Corpo de Bombeiros, né? É uma corporação estadual e a Prefeitura inclusive teve declarado a inconstitucionalidade de uma taxa, né? A taxa de bombeiros que era arrecadada junto ao IPTU. Se pegar na educação, por exemplo, o problema aí, agora até judicializado, na questão das vagas, né? Nas creches, sobra tudo para o município não consegue dar conta, né, de suprir essas... Outro serviço, bem lembrado, da semana passada. Isso. E significa exatamente transferência de obrigação de escolas do Estado para o município. É isso que está posto. Então, não há nenhuma cobrança da participação no Estado. Pegar na saúde, né, o sistema... A saúde está composta no sistema único, né?
E os repasses chegam e a gente não vê. Nós fizemos uma denúncia recente no Ministério Público de falta de medicamentos e insumos básicos nos postos de saúde, né? Então, se você soma tudo isso, né, não há, sempre é o limite prudencial, não podemos contratar. Aí veio a Fundação de Saúde, né? Vamos pegar a Fundação de Saúde, que nós nos colocamos também contra, né, desde o início da aprovação da Constituição da Fundação. Veio contratar principalmente médicos no lugar, né, onde o município teria que colocar médicos concursados. O tiro acaba saindo pela culatra porque o Tribunal de Contas, interpretando a lei de responsabilidade fiscal, entende que mesmo interpostos, né, esses trabalhadores, esses trabalhadores não são servidores, esses trabalhadores, através da fundação, caracteriza custeio de pessoal, incide no limite. Aí o governo fica desesperado porque ele criou uma estrutura, né, a fundação tem uma estrutura, ela tem funcionários, sim, ela tem sede. É gasto também. É gasto né, que vem recurso proveniente de uma fonte só, que é a administração, né, e ele pega e ainda assume o custeio do hospital de base, e a conta, segundo informado, seria de 2 milhões, não sabemos se é só isso, porque a gente não viu ainda, se é que, salvo engano, não se conhece ou não existe ainda o contrato de gestão, né? Sim. Pra analisar questões, como é que fica, por exemplo, o passivo trabalhista desses trabalhadores que estão lá no HB, quem vai assumir, qual vai ser a contrapartida do governo do Estado nisso. Enquanto isso, não há contratação de servidores. Faz uma pressão sobre a hora extra, que é outro indicador que eles estão discutindo, mas se não há reposição de trabalhadores e há defasagem de quadro, consequentemente, precisa repor escalas na saúde, isso acaba implicando também em uma menor arrecadação junto ao órgão previdenciário, né? É sabido hoje que a Indurb até então, a Funprev até então vinha conseguindo pagar as aposentadorias somente com a receita corrente dela, que é aquilo que ela arrecada da contribuição previdenciária dos servidores, sem mexer nos ativos financeiros. Essa realidade já mudou. Já no final do ano a gente deu matéria, quase R$1 milhão só de rentabilidade usado fora do destino. Ou seja, aquilo que ela arrecada, né, mensalmente, oriundo das contribuições previdenciárias dos servidores, mais a contrapartida que é paga pelo poder público, não é mais suficiente para pagamento dos benefícios, né? Aposentadoria, auxílio doença, dentre outros. E existe uma massa, né? Como muito tempo os concursos ficaram escassos, né? Os servidores cada vez mais estão chegando aí perto da aposentadoria, e essa realidade, se de um lado a prefeitura tem um ganho, que eles passam para a inatividade, tem uma diminuição no custeio, né, de folha e no limite prudencial, mas, por outro lado, passa a onerar a fundação, a Funprev, de tal forma que os aportes também têm que ser feitos pelo próprio governo, né? O governo põe na mesa a questão do custeio do plano de saúde, que é um benefício definido em lei, a partir de meados de 2000, o servidor, para quem não sabe, recolhe, com base na lei, 4% do seu salário bruto, para esse benefício ser estendido até como compensação das defasagens do dia a dia, não há como não admitir a questão de compensação das dificuldades, para o plano de saúde, para os familiares mais diretos. Na conta atual desse formato, segundo o governo, faltam 13,2 milhões para manter esse atual sistema de custeio, já numa cotação feita com as principais cooperativas médicas. O governo quer discutir essa conta no orçamento. Bom, o plano de saúde, né, a gente chamou de plano de saúde, ele advém de uma conquista dos trabalhadores, né, dos servidores, transformada em lei em 2001, na gestão do prefeito Nilson Costa, onde foi criado esse benefício de assistência médica, né, a todos os servidores, até por uma questão de legalidade, naquele momento, para não caracterizar duplo benefício, né, e não ter natureza previdenciária. Esse benefício é estendido de forma
isonômica a todos os servidores dos dois poderes, né? Do Executivo e também do Legislativo, tanto é que os servidores aqui da Câmara Municipal também têm direito a esse benefício. E naquele momento foi estabelecido o custeio por parte dos servidores num percentual de 4%, e a lei, né, ela existe e tem que ser cumprida pela administração. Ela apresenta, né, números aí, né, que variam de custo per capita, que não estaria bem aquém daquilo que o plano de saúde, o atual plano de saúde cobra da prefeitura e aquilo que é pago pelos servidores. Nós precisamos entender melhor, né, esse número, porque quando foi feita a lei, já estava contido, né, no bojo da legislação que o poder público arcaria com a maior parte do custeio. É certo também que, por outro lado, nós não podemos enxergar, né, o plano de saúde como só um benefício ao servidor, porque, de certa forma, se a administração, ela, né, ela concede esse benefício, ela tem um ganho também através de uma melhor condição de saúde do servidor público, né? E isso vai implicar em não ficar afastado, né, por doença e etc., se tivesse que se socorrer do Serviço Municipal de Saúde. O Sincerme, ele entende que a saúde, né, ela é um direito de todo cidadão e é uma obrigação do Estado, e isso é um dogma constitucional. Então, nós lutamos também para que, como disse agora, na questão, nós já fizemos a denúncia aí da falta de medicamentos, a luta do sindicato também é para que o município, o Estado, possa, né, ou tenha por obrigação oferecer um serviço a toda a população gratuito e digno. Agora, esses números nós temos que ver como o contrato vence agora, né, em julho. Quais são as tratativas de negociação com o plano de saúde, né? Como é que vai ser feita? Vai ser feita uma nova licitação, porque essa modalidade de plano, né, que é chamado de plano de saúde coletivo, embora ele não tenha uma fiscalização ou regras mais rígidas por parte da ANS, no que diz respeito ao reajuste das suas mensalidades, como existe para os planos de saúde firmados individualmente, né? Mas isso tem que ser sopesado, e vamos entrar aí na questão de prioridade, né? É bem salgado a cotação feita com as cooperativas, Então, sai de R$ 149,00 para arredondar para mais de R$ 300,00. Então, é necessário para o mesmo contrato que já está em andamento. É necessário saber se isso é factível, porque não basta você trabalhar só com a questão de aumentar a participação em percentual do dependente direto, ou cobrar aí, vamos dizer, uma contrapartida, né, dos seus dependentes, considerando também que hoje os salários, né, o vencimento dos servidores estão achatados, você pode inviabilizar aí o plano para muitos, né, que vão cortar vão cortar na carne esse percentual e não se filiar, não continuar afiliado ao plano. Então, nós queremos discutir com a administração se realmente não existe essa possibilidade dela continuar mantendo o plano como vem, né? E a situação também, nós temos que discutir os recursos, as despesas como um todo, né? Acabamos de falar aqui de situações que, no nosso entendimento, a administração está direcionando recursos sem qualquer retorno aí de benefício à população e aos servidores, né? Chico, para ter a oportunidade de você poder comentar, a gente fez a cobertura das reuniões pela TV Câmara, todos esses vídeos estão disponíveis na grade de programação da TV Câmara no YouTube.
para acessar a população, o servidor público, a questão da Endurbe também tem um desfecho, ou terá que ter um desfecho do ponto de vista de gestão administrativa pela presidência da empresa agora em julho, que fez um contrato de 6 meses temporário, a questão da jornada de trabalho, quantidade, equipe, se é por tarefa, não é, dos coletores, e isso preocupa. O presidente da Endurbe já assumiu em audiência pública que o plano do governo, o prefeito também disse, é discutir pelo menos parcialmente a transferência de serviços da coleta para a iniciativa privada. A questão Ou do destino final do lixo. A questão da Endurbe é complicada, porque, primeiro, nós temos muita dificuldade de negociação coletiva com a empresa, né? Nesse momento, assim como já ocorreu o ano passado. Existe a intenção, né, manifesta da empresa em alterar a jornada dos coletores, retorná-los, né, a jornada de 40 horas semanais, e com base nisso também vem acenando aí em promover alterações em outros setores da Endurbe, por exemplo, o setor da funerária, GOT e terminal rodoviário, onde hoje eles praticam a jornada 12 por 36, e eles querem transformar em 5 por 1, jornada semanal de 5 dias trabalhados por 1 de descanso, sem qualquer discussão com os trabalhadores. Na questão específica dos coletores, no começo desse ano, por força de uma entrevista de um dirigente da Endurbe na imprensa, houve uma revolta, né, dos trabalhadores, uma paralisação logo no dia 2 de janeiro, porque foi dito nessa entrevista que se eles não passassem a cumprir as 40 horas semanais e também diminuir a equipe, né, de 4 coletores para 3 por cada caminhão, que seriam demitidos. Isso instigou de pronto uma paralisação dos servidores, justa, né, porque uma questão não se faz um tipo de ameaça dessa expressão, inclusive pelo órgão de imprensa. Nós, naquele momento, firmamos, né, um acordo por 6 meses, que vence agora no meio do ano, prorrogando, né, mantendo essa jornada de 40 horas, com algumas mudanças, né, na questão de permitir a extensão dela em 3 dias da semana, com compensação de horas, justamente para inibir ou pelo menos melhorar aquilo que a Endurbe diz ser mais oneroso no custeio, que é a questão das horas extras dos coletores e motoristas, em decorrência do transporte do lixo até o aterro em Piratininga, né? Bom, naquele momento foi dito pela presidência que seriam feitas reuniões periódicas entre o sindicato e a presidência para encontrar maneiras de viabilizar, né, a continuidade da prestação desse serviço pela Endurbe, e na prática também isso não ocorreu. Nós entendemos e estamos cobrando, né, embora o que o presidente da Endurbe diz para os trabalhadores, né, diferente daquilo que ele diz na imprensa, de que não vai haver, né, a terceirização, nós estamos cobrando, né, junto ao governo Gazeta, a promessa da transformação da Endurbe em autarquia. Uma vez isso ocorrendo, ela passaria a esses serviços que ela contrata com a administração, esses serviços passariam a ser prestados diretamente pela empresa pública, com algumas benesses, né, que são características inerentes à autarquia, por exemplo, como a imunidade tributária, assim como ocorre com o DAE. O DAE é uma autarquia, né, e ele presta o serviço de tratamento de água e esgoto.
Segundo o presidente, esse projeto de lei já viria, né, já era para ter vindo aqui para a Câmara em fevereiro, né? No meio do caminho esse discurso se perdeu e agora a intenção é outra, né, de terceirizar principalmente o setor que mais interessa a iniciativa privada, que é a coleta de lixo. É certo que os trabalhadores, né, nós vamos orientar e mobilizar os trabalhadores da Endurbe a resistirem, né, a qualquer projeto de terceirização, mesmo porque a questão não significa que terceirizando a coleta de lixo isso irá implicar em uma melhora do serviço prestado. Eles batem muito na tecla de que a iniciativa privada, por força, havendo uma licitação, ela consegue, né, oferecer um preço menor do que aquele que a Endurbe poderia oferecer em razão do custo da sua máquina. Nós precisamos analisar se esse preço que a empresa terceirizada oferece, se ele, na prática, é factível. Existem vários exemplos aí, inclusive dentro da administração de Bauru, de licitações que são feitas e as empresas não conseguem depois cumprir, né? Abandonam, inclusive, o serviço. Nós já vimos esse processo de terceirização em Marília e é sabido que lá ocorreram problemas com a prestadora, né? No que diz respeito, inclusive, à coleta de lixo hospitalar, que hoje é feita aqui em Bauru pela Endurbe. Preciso também para atualizar um tema que também acompanhamos aqui, a questão da educação, os professores que atuam com atividades do magistério, mas dentro dos chamados setores administrativos, uma posição inicial do governo apontando da impossibilidade, do ponto de vista previdenciário da FUNPREV, de levar essa situação para a aposentadoria. O sindicato fez um longo estudo e apresentou um parecer recentemente. Sim, o problema aí reside, né, numa decisão no final do ano passado do Supremo Tribunal Federal, um recurso extraordinário onde uma professora de Santa Catarina pleiteava a aposentadoria especial por ter trabalhado num cargo administrativo, né, numa escola, e teve o benefício negado pelo STF porque ficou demonstrado que, apesar de ela estar lotada dentro de uma escola, de uma unidade escolar, a atividade dele era meramente administrativa, ela não exercia a atividade pedagógica. Com base nessa decisão, a FUNPREV passou a adotar um outro entendimento no que diz respeito à forma que ela vinha concedendo as aposentadorias especiais aos professores. Segundo ela, nesse momento, com a repercussão geral, esse benefício só seria concedido àqueles professores, né, que estivessem na carreira do magistério, né, ou seja, no cargo específico efetivo de professor ou diretor, e trabalhando em unidade escolar. No nosso entendimento, a FUNPREV está equivocada nesse entendimento, porque a repercussão geral ela não alterou o entendimento que o STF vinha adotando anteriormente. Ela apenas reafirmou essa jurisprudência de tal forma a afastar o benefício para aqueles professores que, embora estejam dentro da carreira magistério, não exercem, né, funções de assessoramento pedagógico. No caso aqui dos professores e diretoras que estão lotadas na Secretaria de Ensino, ou seja, chamada sede, embora
eles tenham lá uma função comissionada com a mesma nomenclatura que existe em outras secretarias, como supervisores, chefe de seção, etc. Mas todo o trabalho que eles exercem, né, é voltado diretamente às unidades escolares e caracterizadores de assessoramento pedagógico. Então, nesse sentido, nós entendemos que a FUNPREV tem segurança jurídica para continuar concedendo esse benefício também às professoras e diretoras lotadas na Secretaria de Ensino, o que poderia ser incompatível se elas exercessem atividades meramente administrativas, mas não é o caso. São cerca de quantos professores nessa situação? Eu acredito que seriam cerca de 50 a 70 professores. Ok. José Francisco Martins, obrigado por atualizar conosco aqui. Tem uma série de outras demandas, tem a questão do próprio plano de carreiras e salários, que o secretário da administração, José Davi Françoso, nos informou da contratação de uma consultoria. A gente vai acompanhar esse andamento, chamar, lógico, a administração para fazer o nosso papel, que é de apresentação do conteúdo, e o sindicato também, como representante legal natural, para poder fazer as suas observações e a gente fazer o nosso exercício do contraditório aqui, Francisco. Eu agradeço a oportunidade, né? E são muitos os temas hoje aí que interessam aos servidores, e a questão do PCCS, as alterações do PCCS através, agora a prefeitura contratou uma empresa para fazer um estudo financeiro administrativo sobre o plano, mas o que a gente espera é que os servidores participem também desse debate, né? E que sejam respeitados aí os direitos, né, as conquistas que estão dentro do plano de cargas e carreira e salário. Muito obrigado, José Francisco Martins, advogado do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, e conversou conosco, a TV Câmara, nos 20 anos de prestação de serviço e discussão das questões que interessam a você. Você encontra esse vídeo na íntegra na página da TV Câmara no YouTube. É só digitar em vídeos para você assistir a hora que você quiser. Até o nosso próximo encontro.